Revolta popular em Umuarama, no Paraná. Multidão ataca a delegacia e queima veículos após a prisão do suspeito de matar uma menina de 6 anos. Polícia do Rio faz buscas no Complexo da Maré, apreende 1 tonelada de maconha, mas não encontra o homem que chefiava o tráfico na Rocinha. Traficantes que atuavam na Cracolândia são presos ao visitar detentos em cadeia da Grande São Paulo. O governo Temer tem a maior reprovação já registrada por um presidente da República, segundo o Ibope. Filhos do senador Romero Jucá, do PMDB, são alvo de operação que apura desvio de 32 milhões de reais da Caixa. Governo marca para 19 de outubro o início antecipado do pagamento do PIS/PASEP. Senado aprova projeto de lei que autoriza o uso de armas por guardas municipais e agentes de trânsito. Morre nos Estados Unidos o bilionário Hugh Hefner, fundador da revista Playboy. Tudo azul para a torcida do Cruzeiro. Clube supera Flamengo nos pênaltis e conquista o 5º título da Copa do Brasil. O Cruzeiro agora vai colocar a estrela na manga da camisa, porque no peito não cabe mais. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acaba de anunciar a saída das tropas do Exército do Morro da Rocinha amanhã. Hoje cedo, forças especiais da PM entraram no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em busca do homem que chefiava o tráfico de drogas na Rocinha. Desde o começo das ações, já são 24 presos e 25 fuzis apreendidos. E agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, onde o repórter Léo Santana tem outras informações sobre essa retirada das tropas da Rocinha. Oi, Léo, boa noite. Por que essa decisão do governo? E a maior operação da história da Cracolândia em São Paulo, em maio deste ano, não acabou com o consumo de drogas na região. As investigações continuam e levaram à prisão do chefe do tráfico, que se passava por um usuário de crack. A polícia também descobriu que traficantes procurados pela justiça frequentavam como visitantes 2 presídios na Grande São Paulo. Uma denúncia anônima levou a polícia e a vigilância sanitária a uma clínica clandestina para mulheres dependentes. De acordo com a polícia, as pacientes estavam dopadas, sem supervisão médica e trancadas no mesmo cômodo. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que autoriza guardas municipais e agentes de trânsito a usarem armas durante o trabalho. Bom, mesmo com a queda na inflação e nos juros, a crise ainda afeta o poder de compra do consumidor. E essa redução se reflete nos hábitos dos brasileiros. O tradicional café com leite, por exemplo, tem agora mais café, menos leite. A revista Science divulgou hoje um estudo que mostra que a microcefalia em recém-nascidos pode ser causada por uma mutação do Zika vírus. A pesquisa feita na China pode ajudar os cientistas a desenvolver uma vacina. E no Brasil, o tucano Bonifácio de Andrade será o relator da nova denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Na primeira denúncia, o deputado mineiro votou a favor de Temer. Filhos e enteados do senador Romero Jucá, do PMDB, foram alvos hoje de uma operação da Polícia Federal que apura o desvio de 32 milhões de reais. Setembro vai terminando com o retorno dos temporais depois de um mês muito seco. Em São Paulo, a quantidade de nuvens aumentou e chove nessa sexta-feira. As condições do tempo já mudaram no sul e no centro-oeste, que voltaram a receber chuva em volumes mais altos. No sudeste, a instabilidade aumentou bastante, até chuviscou em pontos isolados da capital paulista. Mas a chuva forte mesmo chega amanhã à tarde. Aí no sábado e no domingo, ela ganha mais força. São 2 sistemas que espalham as nuvens de chuva. Uma área de baixa pressão, que carrega a umidade da Amazônia, e uma de alta pressão, que traz os ventos do mar em direção ao continente. Com a nebulosidade, até o mapa das temperaturas muda bastante. Aquele calorão dá uma trégua e a temperatura máxima já baixa para 23 graus em Campo Grande. Cuiabá, sempre muito quente, fica aí na marca só de 25 graus. Brasília vai ter chuva de novo e máxima também de 25. Curitiba deve ser a capital mais fria, com 20 graus. Florianópolis não passa dos 21 e tem risco de ressaca no mar.
O SBT teve acesso com exclusividade ao depoimento de 2 testemunhas no caso que ficou conhecido como Lava Jato da PM de São Paulo. Elas revelam detalhes de como acontecia o desvio de mais de 200 milhões de reais da Polícia Militar Paulista. Reformas na casa de parentes e de amigos eram pagas com dinheiro público. Procurado, o advogado de Dilermando César Silva não quis comentar o assunto e disse que confia na justiça. Entramos em contato com o Tribunal de Contas do Estado, mas não tivemos resposta. Você vai ver em instantes no SBT Brasil a festa do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Michel Temer tem a pior avaliação para um presidente em mais de 30 anos. Nós voltamos já já. E ficou para a semana que vem a decisão do Senado sobre o futuro do tucano Aécio Neves. A discordância entre ministros do Supremo e os senadores está cada vez mais explícita. O senador Aécio Neves divulgou uma nota dizendo que as provas apresentadas contra ele são fabricadas e ilegais. O senador do PSDB de Minas Gerais reafirma ainda que a punição de recolhimento em casa, considerada por ele como uma prisão, é inconstitucional. Aécio acrescentou que até agora não teve chance de se defender. Uma pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a reprovação ao governo Michel Temer é a maior já registrada por um presidente da República. Há um ano, 39% dos entrevistados achavam o governo Temer ruim ou péssimo. Hoje são 77%. É a maior reprovação desde que a pesquisa da CNI começou a ser feita, em 1986. 16% avaliam hoje o governo como regular, 3% como ótimo ou bom e 3% não sabem ou não responderam. O Ibope também perguntou quais as notícias mais lembradas. 23% mencionaram a corrupção no governo sem especificar. 11% a Operação Lava Jato. 7% a apreensão de malas e caixas com 51 milhões de reais, que pertenceriam ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. 5% lembraram da liberação para exploração da Amazônia. E 4% da anulação da delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista por ocultação de provas. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 15 de setembro, o dia seguinte à segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer, e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E você vai ver a seguir, Defensoria Pública entra com ação para obrigar a Prefeitura de Belém a conseguir mais de 700 vagas em creches. Tudo azul em Minas Gerais. Cruzeiro supera o Flamengo e é o maior campeão da Copa do Brasil. Não perca, a gente volta já já. Há 8 anos, a Prefeitura de Belém não constrói novas creches ou escolas. A denúncia da Defensoria Pública, que está processando a Prefeitura para que mais de 700 crianças consigam vagas. 7.800.000 pessoas vão ser beneficiadas pela liberação do PIS/PASEP. O governo anunciou hoje que os quase 16 bilhões de reais começam a ser liberados no dia 19 de outubro. Herdeiros vão poder receber os recursos de cotistas falecidos. Bom, agora é hora do esporte, porque o Cruzeiro foi muito bem nas cobranças de pênaltis e conquistou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Bruno Vicari, boa noite. Quem foi o herói dessa conquista? Tudo bem, Joseval? Boa noite, Carol. Boa O Thiago noite. Neves foi, acho que, o jogador mais importante durante todo o torneio, mas na decisão o herói foi mesmo o Fábio, goleiro. O Cruzeiro estava mais pronto para os pênaltis. Teve até um treino especial na manhã de ontem que deixou os jogadores, os batedores, confiantes. Somados todos os torneios, esse é o 9º título nacional do time mineiro. Boa noite. Uma ótima noite para você.